Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo juntinho de vocês. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui falando diretamente dos estúdios da nossa Rádio Catedral pelo programa Viver Bem. Gente, é um programa dos psicólogos, né, composto por mim, por um grupo de psicólogos que somos católicos e participamos aqui do grupo de psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então é sempre uma alegria imensa estar domingo aqui na rádio e contando com a audiência de todos vocês. Afinal, nosso programa existe para que possamos juntos refletirmos sobre como é linda a nossa vida e como é bom viver bem a vida que a gente tem. Gente, o tema de hoje, domingo, dia 1º de maio. Olha, dia de quê? De alegria, mas dia do trabalho, não é mesmo? O tema de hoje fala sobre saúde mental no trabalho. E para abordar esse tema, nós convidamos o amigo, que é psicólogo clínico também, ele já vai se apresentar, que é o Dr. Luiz Paulo, ele é da paróquia Santo Antônio da Pavuna, tem consultório online, tem consultório aqui pertinho, e presencial também. Já ele se apresenta. Então, façam as suas anotações, liga aqui pra gente, o tema é saúde mental no trabalho. Olha que tema mais bonito para falar do trabalho. Se você quer participar aqui com a gente, contamos com isso, anote aí o nosso WhatsApp, 3231-3560, 3231-3560. E o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Não posso esquecer, gente, às vezes eu esqueço, de falar do nosso Instagram. Siga lá o programa Viver Bem, PGM Viver Bem, tudo junto. P de programa, PGM Viver Bem. Então, boa tarde, doutor Luiz Paulo. Muito boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês neste domingo, falando sobre saúde mental no Dia do Trabalhador. Olha que coisa bonita. Coisa bonita mesmo. E Luiz, falei o nome da sua paróquia certo? Perfeito, e paróquia seu de Santo CRP? Antônio. Meu CRP aqui do Rio de Janeiro é 13573. Isso, você é psicólogo clínico, especialista em alguma abordagem? Sim, estou me especializando em logoterapia. Uau! Depois de uma boa jornada também com a abordagem junguiana, então isso vem complementar e enriquecer mais ainda a formação. Sim, perfeito. E é uma grata alegria contar com você, Dr. Luiz Paulo, aqui no time do nosso programa Viver Bem, que é um programa que nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem. E o Luiz, gente, também compõe o time do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese. Esse grupo, ele é coordenado, né, por um diretor espiritual, nosso pastor, o maravilhoso, né, o bispo auxiliar Dom Antônio Augusto. Todos os meses, gente, Dom Antônio nos forma, Dom Antônio nos acompanha em formação, em reflexão de psicologia e espiritualidade. Então, se você conhece alguém, algum estudante de psicologia, ou um psicólogo, ou uma pessoa interessada em nossos temas, liga aqui pra gente, passa o e-mail, passa um WhatsApp e convide a todos que você conhecer que tenham interesse em somar ao nosso grupo. Ficaremos muito felizes, né, Luiz? Com certeza. E o tema de hoje, animado? Muito. Saúde mental no trabalho no dia 1º de maio, um mês mariano, que mês bonito. Maravilhoso. Então, podemos contextualizar esse domingo 1º de maio, dia do trabalho? Sim, é importante a gente saber de onde vem essa história da gente ter um dia
para falar e comemorar o trabalho. Havia antigamente uma jornada de trabalho extremamente pesada, excessiva. Os trabalhadores de indústria, de fábricas e outras atividades, eles costumavam trabalhar até 17 horas por dia. Nossa! O que era extremamente extenuante e isso devia, com certeza, comprometer demais a saúde desse trabalhador, né? Então, lá pelos idos de 1886, a coisa é antiga, nos Estados Unidos começaram a acontecer manifestações reivindicando a redução dessa jornada de trabalho. Então, os trabalhadores foram às ruas em várias cidades, começaram a reivindicar isso, e a mídia, a imprensa apoiou esse movimento, e eles conseguiram então que fosse determinado por lei a redução dessa jornada, fixada em no máximo 8 horas de trabalho por dia. E esse movimento foi se espalhando pelo mundo, chegou ao Brasil ali pelos idos de 1890, mas somente em 1924, o dia 1º de maio, foi incorporado ao nosso calendário oficial como sendo a data do trabalho, a data onde se comemora o Dia do Trabalhador. Então é importante a gente entender que esses movimentos em relação à jornada de trabalho, em relação aos direitos do trabalhador, eles já existem há mais de 100 anos. Sim. E isso é uma forma de se perceber o quanto a força do trabalhador ela existe e deve ser sempre manifestada em defesa dos seus direitos. Verdade. E quem vive sem trabalho, né? Nós. E eu gosto muito de uma frase, Luiz, quando pensamos em trabalho, uma frase que diz assim, não sei o autor: faça o que você ama e você não trabalhará nenhum dia. Então, quando a gente ama o que faz, né, o trabalho deixa de ter aquele tom, aquele peso, né, de obrigação. E sim, ele passa a ser uma missão. Né? Eu sei que você se sente assim também na sua profissão, no seu trabalho. Quando a gente consegue conjugar aquilo que a gente chama de vocação, né, com o trabalho, ou seja, você vai trabalhar com prazer, você vai fazer aquilo que você gosta, esse trabalho ele se torna algo que está incorporado ao seu dia a dia. É verdade. Passa a ser mais do que um hábito, ele passa a ser parte de você. Gostei disso. Gostei dessa palavra vocação. Ainda que o tema seja saúde mental e trabalho, vocação tem a ver com profissão, tem a ver com trabalho. Poderia também fazer, para os nossos ouvintes, né? Existe uma diferença entre vocação e profissão. Poderia fazer uma explanação? A gente pode considerar a vocação até pela sua própria origem etimológica, né, de vocare, o termo latim que significa chamado. Sim. Então a vocação está muito ligada àquilo para o qual você foi chamado a exercer na sua vida. E muitas vezes a gente consegue fazer com que esse nosso chamado também seja identificado e ligado à profissão. Só que a profissão ela é aquilo que você exerce como atividade produtiva que vai te render um salário, um pagamento para que você possa sobreviver. Então, essa conjugação de vocação com profissão é que é o nosso grande desafio. E quando a gente consegue fazer com que essas coisas se harmonizem, aí sim o trabalho se torna prazer, o trabalho se torna algo gratificante. E nem sempre isso é fácil, né? Não. Até porque somos expostos, né, numa sociedade e necessidade também, muitas das vezes, de se começar a vida muito cedo, a vida laboral. A gente tem que fazer essa decisão muito cedo. Né? As crianças hoje, com seus 17, 18 anos, já são impelidas a escolher uma profissão. Exato. Agora, eu acho que a grande chave disso, Sônia, que eu costumo dizer para as pessoas, é que a gente nem sempre consegue trabalhar no que a gente gosta, mas a gente pode gostar do que a gente faz. Isso é perfeito, desde que se deposite todo o amor, né? Tudo por amor, e como diz Frankl, né? Que a felicidade ela não existe de fato. Né? Se nós formos buscar a felicidade, estamos fadados ao insucesso, mas saber que
podemos ser felizes com aquilo que encontramos, com aquilo que temos. Exatamente. Eu acho que a felicidade é uma construção. A gente vai fazendo com que o nosso dia a dia possa nos trazer sentido, nos trazer propósitos para que a gente se sinta feliz. Gostei disso. Tem uma pergunta, né, que chegou aqui pela produção, o trabalho pode provocar alguma doença? E aí nós estamos falando de vocação, falamos da missão, falamos da satisfação, né, de trabalhar com aquilo que se gosta, e talvez essa pergunta esteja linkada quando uma pessoa trabalha com aquilo que não gosta, que não tem satisfação. A gente vai precisar entender primeiro, Sônia, essa questão da doença, porque até recentemente se eu pensava que doença era simplesmente a ausência da saúde. Sim. Quando a doença ela vem justamente para tirar o nosso equilíbrio com relação àquilo que a gente considera que é o saudável. Então, para você ter saúde, não basta não ter a doença. Você, para ter saúde, você tem que estar exercendo todas as suas atividades físicas e mentais de uma maneira equilibrada e com autonomia e liberdade. Então, o trabalho, ele de uma certa forma, ele pode trazer para você tanto doenças do ponto de vista físico, como do ponto de vista mental. Então, a gente vai precisar sempre olhar o trabalho como sendo um local e uma atividade onde a gente possa estar saudável do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, e que esse trabalho possa proporcionar, acima de tudo, felicidade, retorno, recompensa e bem-estar de um modo geral. Sim, você falou de saúde. O que é, afinal, a saúde mental, né? Porque nós estamos falando dessa saúde mental e trabalho. E a OMS, já há alguns anos, né, ela diz que a saúde realmente não é... Organização Mundial de Saúde, OMS, diz que a saúde não é a ausência de uma doença, né? Mas que a saúde é a pessoa estar bem dentro de todas as suas dimensões, social, psicológica e a espiritual também, né? Porque falar dessa espiritualidade que é inerente à pessoa humana, isso é fantástico. E é o primordial, né? Sim. Durante muito tempo isso foi relegado ao segundo plano, não se falava nisso. Não se falava. Se falava apenas da questão biológica, psíquica e social. Sim. E se esquecia que a questão espiritual, ela permeia todas essas dimensões e faz parte dessa unicidade que é o ser humano, né? Sim. Então, quando a pergunta anterior, e o que é saúde mental, né? A pergunta anterior diz, o trabalho pode provocar alguma doença? Sim, pode. Sim, né? O que acontece é que o trabalho, muitas vezes, ele pode trazer um ambiente tão neurotizante. Sim. Que a pessoa se sente cobrada pelo outro, se sente cobrada por resultados, e também existe a autocobrança. A pessoa que acha que ela tem que bater metas, que ela tem que provar que é o máximo, que é eficiente, que pode dar conta, e na medida em que ela começa a fazer isso, começa a acontecer justamente esse desequilíbrio entre essas dimensões. A pessoa se dedica ao trabalho de tal maneira e mergulha de cabeça no mundo do trabalho que começa a deixar de lado a sua família, a sua vida pessoal, o cuidado com a sua própria saúde. E aí, obviamente, a consequência fatal disso é o adoecimento, tanto físico quanto mental. Sim. Então, o ambiente de trabalho pode sim trazer doenças para a pessoa. Sim, um ambiente tóxico, um ambiente nocivo, né? Isso também vai depender de fatores que a gente acompanha na clínica, né? Porque acredito que você também, em consultório, possa acompanhar. Hoje o que eu venho acompanhando de uma forma muito significativa é o estresse, a síndrome de burnout, né? Vamos falar sobre isso no bloco próximo, porque a produção sinalizou que nós já vamos entrar no intervalo. Gente, programa maravilhoso, estou aqui animadíssima, mas precisaremos fazer 1 minutinho apenas de intervalo. Voltaremos já.
Boa tarde, queridos. Voltando aqui no segundo bloco do programa Viver Bem, programa de psicologia e espiritualidade aqui da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Querem saber o tema que estamos abordando neste domingo abençoado, primeiro domingo do mês, primeiro domingo de um mês belíssimo, um mês que é o mês das mães, é o mês de Maria, o mês mariano, e hoje é o domingo, dia do trabalho. Aqui, junto comigo, eu estou com um especialista, psicólogo clínico, que é o Dr. Luiz Paulo, da paróquia Santo Antônio, da Pavuna, está abordando o tema saúde mental no trabalho. Se você tem alguma dúvida ou deseja fazer sua contribuição com colocações, com suas experiências, escreve aqui para a gente, passa uma mensagem rapidinho, nosso WhatsApp 3231-3560, 3231-3560. Então, já estávamos falando sobre o que é saúde mental, se o trabalho pode provocar alguma doença, iniciamos a reflexão sobre o estresse, sobre o burnout. Doutor Luiz Paulo, pode dar continuidade? Com certeza. A gente estava falando sobre o adoecimento no trabalho. Nós temos aqui duas classes distintas de doenças que podem ser provocadas no ambiente de trabalho. Nós temos aquelas doenças que a gente chama de doenças profissionais, que são as doenças que são produzidas pela execução do trabalho em si. Por exemplo, muito recentemente a gente teve aí quase que uma epidemia, se a gente pode dizer assim, de lesão de esforço repetitivo. Sim. Pessoas que digitavam. E uma coisa interessante, Sônia, você sabe que a grande maioria dos dentistas tem problemas de coluna por conta da posição que eles trabalham, passam o dia inteiro, curvado sobre o seu paciente, e a grande maioria tem problema de coluna. Então a gente pode considerar essas doenças, a ler e os problemas de coluna e outros mais, como doenças profissionais. Sim. São doenças que são decorrentes daquela atividade. E existem aquelas doenças que a gente pode chamar de doenças do trabalho, doenças laborais, que elas são desencadeadas em condições específicas do trabalho. E essas doenças, elas acabam comprometendo não só a parte física, como também a parte mental do trabalhador. Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando daquelas condições do trabalho onde, por exemplo, o nível de competitividade dentro de uma empresa é tão alto que a pessoa está o tempo todo tensa, preocupada em bater metas, preocupada em ser melhor que o outro e ter o destaque. Essa competição, ela adoece. A pessoa adoece. E existe também aquela questão também da autocobrança. Eu quero mostrar o quanto eu sou demais, o quanto eu sou eficiente, o quanto eu mereço aquele cargo, o quanto eu mereço aquela promoção. E a pessoa acaba mergulhando de cabeça nessa situação e adoece. Sim, quando você fala da LER, que é uma sigla, só para deixar claro aos nossos ouvintes, é lesão do esforço repetitivo. Isso mesmo. Aí você me chama até a atenção, o quadro de dentistas, de profissionais da área odontológica, porque aquele esforço repetitivo pode causar a lesão na coluna, esses problemas. E a saúde, como nós estamos falando da saúde mental, principalmente no programa de hoje, falávamos no bloco anterior sobre a síndrome do burnout, que é algo que afeta psicologicamente as pessoas que autoexigentes, são muito exigentes, e aquelas que cuidam muito do outro. Sim. E chega a um processo de exaustão que, gente, nós também temos nossos limites. E aí o burnout nem sempre ele é identificado pela própria pessoa. Então tem alguns sintomas, Sim, Luiz? Normalmente a pessoa ela já entra no processo de depressão, entristecimento,
e isso leva a uma apatia, até que chega num ponto em que a pessoa já não tem mais vontade nem mesmo de sair da cama. Ela acorda desanimada, ela já começa a sentir mal só de pensar em ir para o trabalho. E esse quadro leva a um adoecimento tal que a pessoa simplesmente não quer mais fazer nada. Ela está num grau de entristecimento, num grau de desânimo e apatia tão profundo que até o se alimentar fica comprometido. Então eu tenho recebido algumas pessoas que passam por esse quadro, e você precisa também de um suporte também por medicamentos, que essa pessoa precisa passar pelo psiquiatra, ela precisa de um suporte, de uma estabilização através do medicamento, e, obviamente, a psicoterapia vai dar esse suporte emocional para que essa pessoa consiga se recuperar e voltar às suas atividades normais. Perfeito. Agora, quando você também coloca os profissionais da área odontológica, né, me faz lembrar, né, que existem outros profissionais, né, que podem ser, digamos, acometidos, né, por doenças como burnout. Existe isso, uma classe de profissionais que tem maior tendência a... Olha, Sônia, a gente teve recentemente essa questão da pandemia, por exemplo. Sim, perfeito. A questão da pandemia mexeu demais com os profissionais da área de saúde. E eu estava até recentemente atuando na área da assistência social, e é uma área que permeia tanto a educação quanto a saúde, e a gente teve essa experiência de encontrar profissionais da área de saúde que estavam na linha de frente, atuando, que adoeceram com Covid, e quando recuperaram, tiveram que voltar para suas atividades na linha de frente do combate à pandemia. E aí, o que a gente percebeu, que essas pessoas entraram numa crise profunda de ansiedade e depressão, que levaram ao adoecimento. Porque como é que eu vou voltar justamente para o local onde eu adoeci? Onde eu peguei uma doença que pouco se sabia na época sobre ela, tinha um nível de mortalidade muito alto. E isso deixava as pessoas com medo, com pânico mesmo, né? E o adoecimento era uma consequência até natural dessa situação. Então essas pessoas precisavam desse cuidado, precisavam ser acolhidas, precisavam ter um suporte emocional para poder retomar a sua vida laboral de uma maneira mais equilibrada. E graças a Deus tivemos oportunidade de estarmos no virtual, né? Sim. Onde a tecnologia nos ajudou muito a ajudar. Sônia, isso me lembra inclusive uma iniciativa da Arquidiocese, né? Lá no início da pandemia, meses de março, abril, onde oferecemos serviço de atendimento psicológico gratuito para aquelas pessoas que não tinham condições de ter acesso a esse serviço, e foram mais de 1.000 pessoas inscritas. Sim. Isso foi assim, um movimento muito bacana. Você participou disso? Sim, né? Nós, os psicólogos da Arquidiocese, nos disponibilizamos a fazer atendimento gratuito, online, para essas pessoas, e acho que isso foi de um crescimento profissional e pessoal muito grande. Verdade, muito bem lembrado, né? Porque a vida passa rápido, e olha que, graças a Deus, já estamos no fim de toda essa pandemia, já podemos respirar e sorrir mesmo, né, sem as máscaras, finalmente. Eu posso fazer só um complemento? Claro. A gente está falando do burnout, e essa questão do burnout se tornou um problema tão grave que no início desse ano houve uma revisão do CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, e o CID-11 já cita o burnout como uma doença ocupacional, decorrente dessas questões todas que envolvem o excesso de trabalho, que envolve esse clima, muitas vezes tóxico, que se cria dentro de algumas organizações, e isso faz com que as pessoas adoeçam, e chamou a atenção de toda a comunidade científica mundial para que o burnout também estivesse citado no CID-11. Interessante, muito bem colocado, Luiz. Existe uma diferença entre doença profissional e doença do trabalho? Sim, sim. A gente estava falando de como essas doenças elas são
de etiologia e de origem distintas, né? Por exemplo, nós tivemos um verão que foi bem acentuado no Rio de Janeiro e em outros locais mais do Brasil. Você imagina como fica o trabalho do cara que trabalha numa fábrica de gelo, por exemplo. As pessoas podem pensar, pô, que maravilha, né? Ele está na fábrica de gelo, um calor enorme lá fora. Tá, mas ele entra numa câmara frigorífica que está ali a, sei lá, 0 grau, 4 graus negativos, e ele vem para o exterior, onde ele encontra 40 graus positivos. Esse choque térmico ele vai causar prejuízos a essa pessoa. Vai causar, certamente. Então, esse é um tipo de doença profissional que é causada pelo ambiente onde ele está trabalhando, que vai afetar a sua saúde também. E tem aquelas doenças que são decorrentes do próprio clima organizacional, que é uma coisa que as empresas precisam ter um olhar mais cuidadoso para isso. Muitas vezes a questão da competitividade, do mercado, esse mercado que é um mercado selvagem, faz com que as empresas exijam dos seus colaboradores um desempenho que não está dentro das condições daquele colaborador, daquele empregado. E ele acaba, obviamente, querendo responder a essa solicitação, né, essa exigência. Demandas, né? E o adoecimento mental aí passa a ser quase que uma consequência objetiva, uma consequência natural desse movimento. E Luiz, quando você fala de empresa, muito bem colocado, né? Como a empresa poderia contribuir? Temos muitos responsáveis de empresa nos ouvindo agora, viu? Então, como a empresa poderia contribuir para a saúde mental de seus funcionários? Olha, é muito importante você colocar isso. Isso, primeiramente, passa pela questão de liderança. Sim. O líder, ele é a pessoa que ele define o clima organizacional. E ele precisa estar bem com ele mesmo, e a gente, assim, tem esse cuidado de que esse líder, esse responsável pela organização, ele tenha todo um trabalho voltado para o seu autoconhecimento. Isso é fundamental, porque se você não se conhece, como é que você vai conhecer os seus liderados, né? Sim. E que ele tenha um planejamento na empresa que promova um clima organizacional responsável, saudável, que possa proporcionar aos seus colaboradores oportunidade de trabalho, reconhecimento, bem-estar. Bem-estar. Isso pode se traduzir, inclusive, em forma de benefícios. Tem algumas empresas, eu tive essa oportunidade de conhecer uma empresa que foi muito interessante. Eu fui procurar um colaborador e aí alguém falou assim para mim, aguarda um minutinho, que ele deve estar aqui no hall de trabalho jogando xadrez. Sim. E eu fiquei pensando, como é que alguém vai jogar xadrez em pleno horário de trabalho? Eu entrei para falar com essa pessoa e ele realmente estava sentado num puff com uma outra colega de trabalho, os dois com seu laptop, trocando experiência de trabalho e jogando xadrez. E no fundo da sala onde eles estavam, havia um espaço que eles chamavam de espaço de descompressão. Sim. E aí o clima dessa empresa era um clima tal que as pessoas conseguiam fazer suas entregas, produzir aquilo que era necessário e esperado, dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, de uma estabilidade emocional que proporcionava uma produtividade dessa equipe muito acima de outras empresas do mesmo ramo. Sim, e é muito interessante o perfil das instituições, né, que estão olhando para a saúde mental de seus liderados, dos seus empregados, porque, veja, numa instituição, funcionários jogando. Também conheço algumas instituições que têm o espaço de descanso, de relaxamento, que é quebrar aquela tensão, o estresse, que é bem natural dessa entrega de metas, né? Então, eu diria, dentro disso que você colocou, Luiz, eu diria que é um comprometimento que precisa ser coletivo, né? Tanto a
haver essa demanda do profissional, do empregado, buscar seus líderes e os próprios líderes organizacionais que possam ter esse olhar, que é um olhar muito inteligente, né? E investir no bem-estar do seu maior patrimônio. O maior patrimônio de uma instituição são as pessoas humanas que ali ajudam a instituição a obter o resultado. Que a instituição existe em busca de resultados. E muitas das vezes, aí eu lamento que eu já trabalhei com clima organizacional, né, com a psicologia, há uma desumanização no ambiente institucional, onde a busca é sempre o resultado e esquecem da pessoa, da peculiaridade, da personalidade de cada pessoa humana que contribui ali, que é o maior patrimônio, né? Então, quais seriam então os fatores que poderiam afetar essa saúde mental dos trabalhadores? Um dos casos que eu acompanho é um funcionário, ele está com estresse alto, está lá sendo acompanhado clinicamente, mas a queixa principal é de uma chefia autoritária. Você poderia falar um pouco? A gente tem muito isso, Sônia, porque infelizmente isso é quase uma cultura dentro de algumas organizações. E o que a gente observa é que algumas empresas que têm um olhar um pouco mais humanizado dos seus colaboradores, ela tem algumas práticas que são extremamente saudáveis. Clima organizacional, eles fazem pesquisa de clima, sim, eles fazem o feedback dos seus colaboradores. Existem empresas, inclusive, que oferecem atendimento psicoterápico para os seus, sim, colaboradores, para que eles possam ter esse suporte. E a questão da autoridade, as pessoas dentro das organizações confundem com muita facilidade autoridade com autoritarismo. Verdade. E aí, muitas vezes, as chefias, com o intuito de obter metas, de alcançar resultados, acabam impondo determinados pontos a serem alcançados que não são possíveis. E exigem isso do seu colaborador como se aquilo fosse uma coisa já incorporada à cultura da empresa. E como eu falei, é a liderança que faz e determina a cultura da empresa. Então o líder ele tem que estar muito atento a isso, para que a meta da empresa que precisa ser alcançada sejam metas realmente atingíveis e a forma de alcançar essas metas sejam formas humanizadas de você lidar com o seu colaborador. Sim, porque as práticas, né, de bem-estar, de resgatar a saúde emocional dos funcionários estimula a motivação, inspira o funcionário a trabalhar mais. Então essas práticas não são perda de tempo, que alguns até entendem como algo dispensável, né? Graças a Deus isso vem mudando, né, Luiz? Sim. Então, como você chegou nessa instituição, encontrou lá seu colega, seu profissional lá jogando xadrez, que bom que isso tenha acontecido, porque certamente essa pessoa, esses funcionários, eles produzem muito mais para a empresa. É claro, Sônia, que a gente tem que ter um olhar de realidade que nem toda empresa vai conseguir proporcionar isso, mas ela pode fazer o mínimo. Sim. Ela pode ouvir o seu colaborador, ela pode proporcionar momentos de lazer, de confraternização, ela pode trazer bônus para aqueles funcionários. Tem empresas, inclusive, que fazem convênios com academias para que o seu empregado possa ter esse cuidado também com sua atividade física. Então, a empresa que tem esse olhar, ela com certeza vai ter uma equipe muito mais produtiva. Verdade. Quando você falou que o dado da realidade é que muitas empresas não reúnem condições, né, de proporcionar talvez uma academia, de proporcionar, enfim, uns workshops, né, convidar palestrantes, mas nós mesmos, psicólogos, podemos sermos convidados e contribuir com uma palestra em alguma instituição, em algum grupo de trabalho, e você, empregador,
que nos ouve agora, né, se recorde que existe o grupo dos psicólogos aqui da nossa arquidiocese e temos essa disponibilidade também de atender. A produção está nos colocando que precisamos fazer mais um minutinho, mas voltaremos já. Luiz, chegaram algumas perguntas. Opa, de ouvinte ótimo. que querem se identificar e outros não. Mas, gente, voltaremos já. Aguardem aí, que é um minutinho apenas. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. É uma alegria estar aqui na Rádio Catedral. Gente, se vocês soubessem como somos recebidos aqui, todo mundo ia querer estar aqui todos os dias. Somos recebidos com um sorriso, né? Assim que a gente abre aqui no oitavo andar, que é na Glória, né, no prédio São João Paulo II, na Glória, aqui na Rádio Catedral, e a gente chega assim, tem aquela harmonia. Nos sentimos abençoadamente abraçados. Nossa Senhora nos recebe, né, Luiz? Verdade. Nossa, e o sorriso, e o cafezinho, e a aguinha gelada. Gente, nem vou falar mais, senão eu nem saio daqui hoje. Mas hoje é domingo, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia também de celebrar com a família, estarmos à mesa. E você que está aí no seu almoço, na mesa, ou se está indo para um almoço gostoso, ou se está no seu trabalho, tem muita gente que trabalha, né? No dia de domingo, os profissionais da área de saúde, enfermeiros, enfim. Área de comunicação. Comunicação, olha nós aqui também. Então estamos falando da felicidade, e aqui nos chega uma pergunta pelo WhatsApp, que é do ouvinte, uma ouvinte que não quer ser identificada. Ela diz assim: e quando não se é feliz no trabalho, doutor Luiz? Olha, boa pergunta, viu? Sim, porque intrigante. A gente pode refletir o que é a felicidade no trabalho, que inicialmente já fizemos essa reflexão, que a felicidade é um estado de espírito, né? O Luiz bem colocou logo no início, porque podemos fazer as nossas tarefas, a nossa forma de lidar com aquilo que pensar que nos ajuda a pagar nossas contas, Sim, a sustentar perfeito. nossa família. Existem muitos fatores que vão influir nesse sentimento de felicidade no trabalho, que tem a ver também com a realização. A gente falou de vocação, que quando a gente consegue conciliar a vocação e a atividade laboral, isso contribui muito para o nosso bem-estar, para que a gente se sinta feliz no que a gente está fazendo. Existem também as questões organizacionais, que embora você esteja fazendo aquilo que você gosta, mas muitas vezes o clima organizacional não ajuda, pelo contrário, cria um clima tenso, onde você se sente mal o tempo todo. Então é preciso que a gente faça uma avaliação muito criteriosa de o que eu quero e como eu posso fazer para que isso se realize. Chega um momento que você também vai precisar avaliar se não é um momento de mudança. Verdade. Será que eu não preciso repensar a minha vida profissional? Não em termos de vocação, em termos de profissão, de atividade, mas às vezes, será que eu não preciso mudar o local onde eu estou trabalhando? O ambiente. Já que eu não consigo atuar nesse ambiente, não consigo, de uma certa forma, sinalizar para os meus gestores que o ambiente não é adequado, que não está sendo adequado nesse momento para o bem-estar dos colaboradores, eu não posso influir nesse meio, eu tenho também que pensar naquilo que é o melhor para mim. Muitas vezes a gente abre mão até de uma boa remuneração para buscar um local onde a gente se sinta bem. E que o ganho é muito maior, porque, Exatamente. veja, às vezes você tocou num tema que assim se repete lá na clínica, acredito que com você também, muitas pessoas com queixas
das suas atividades laborais e diz: estou adoecendo, e se nega até a se permitir uma outra busca com medo da mudança. Mas, em compensação, veja, esta pessoa, ao chegar na sua família, ela chega mal-humorada e a família que recebe. Agora, se ela muda, se tem a coragem, claro, tem o medo, mas o medo, né, a coragem não é ausência de medo, vai com medo e tudo, buscar o que é um estado de espírito feliz, né, trabalhar num ambiente harmônico, num ambiente. Nem sempre isso é possível, né? Mas vamos trabalhar também com esse paciente a resiliência, né? A superação. Tudo isso se trabalha clinicamente na clínica com o psicólogo. Ajudar. Agora, quando, isso que você está falando, né, Luiz? Quando a própria pessoa entende que o ambiente é tóxico demais e ele já vem, é insuportável, aí ele precisa fazer mudanças, porque o ganho será muito mais do que o salário. Sim, e quando você fala da questão do medo, todos nós temos medo da mudança, né? Sim. A gente não quer sair da nossa zona de conforto, onde a gente se sente seguro. Só que, como você mesmo disse, o medo não a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você ir mesmo com medo. Com medo e tudo. E entender também que muitas vezes nós ficamos presos a determinados fatores onde a gente não quer arriscar. A gente não quer arriscar porque já estamos cristalizados naquela posição, naquela situação, e é aquilo que nesse momento me deixa com um sentimento de segurança. Só que essa é uma segurança falsa, porque na verdade ela está te adoecendo. Então não vale a pena insistir muitas vezes numa situação onde você não está vendo ganho, não está vendo que aquilo está fazendo bem para você. Verdade, Luiz. Tem uma pergunta muito interessante. O ouvinte se identificou, o ouvinte Maurício, ele diz: primeiro quero te agradecer, viu, Maurício, que nos ouve agora, passou essa mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, 3231-3560, e ele diz: preciso do emprego, mas sinto que venho adoecendo com as loucuras do meu chefe. Como lidar com isso? Não é beleza. Fácil, né? Não é fácil. Sônia, isso é mais comum do que a gente imagina, sabe? Sim. Porque todos nós passamos por adoecimentos de todas as ordens, né? E é comum, infelizmente, que você tenha que lidar no seu ambiente de trabalho, não só com o seu chefe, o seu líder, mas às vezes um colega de trabalho que, por uma questão de desequilíbrio, por uma questão de instabilidade mental e emocional, acaba contribuindo para esse clima de insatisfação, de desconforto. E a gente realmente tem essa dificuldade de avaliar: devo permanecer? Eu consigo mudar? Eu acho que o primeiro movimento que a gente tem que fazer é tentar mudar aquela situação, de alguma forma. Você não consegue mudar o outro, mas você tem como fazer mudanças na forma como você se relaciona com o outro. Isso já é um primeiro passo, e um primeiro passo importante. E aí, dentro desse processo, como eu falei, a gente vai precisar avaliar com muito cuidado e com muito carinho quais são as possibilidades que a gente tem de atuar naquele clima organizacional, atuar naquele momento do trabalho, ou atuar na nossa vida. E aí eu posso buscar uma capacitação, eu posso buscar uma especialização, eu posso buscar um outro conhecimento que possa agregar à minha vida profissional, para que eu possa então buscar outras oportunidades e buscar com muito mais segurança. E isso vai contribuir, inclusive, não só para a melhoria da minha vida profissional, mas principalmente para a melhoria da minha vida, da minha saúde mental. Sim. Eu vou estar saindo daquele ambiente tóxico e vou estar melhorando profissionalmente. Então a gente precisa fazer esses movimentos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para gastar num curso e tal. Olha, tem muito curso gratuito aí sendo oferecido. Muitas instituições como Senai, Senac e outras mais, que oferecem cursos. A própria igreja, As né? igrejas, As igrejas têm muito. Ainda que, eu lamento também, muita coisa não é divulgada em algumas paróquias. Exatamente. Né? Mas
convidamos, né, os nossos ouvintes a buscar, ir à paróquia, depois da missa, vai lá dar um pulinho na secretaria, vai perguntar, né, porque tem muita coisa, temos muitos voluntários, nós mesmos, né, somos voluntários em algumas instituições, você na sua, na igreja, eu aqui perto, né, enfim, é importante que estejamos atentos que há, né, possibilidades. Exatamente, temos que buscar saídas. Sim, exato. E aqui, acredito que linkada a essa pergunta, né, preciso do emprego, muito obrigado ao ouvinte Maurício, que não identifica o bairro, né, mas identificou o nome. E eu diria, Maurício, além da nossa gratidão pela sua participação, eu diria que não permita, não é fácil, né, que a loucura do outro atinge, sequestre, roube a sua serenidade. Lembre-se da sua missão, do contrato de trabalho. Muitas das vezes a gente se perde muito, né, esquecendo que as instituições, infelizmente ou felizmente, não são maternais, ali é contrato de trabalho. E aí eu diria que nós temos, como pais, mães, prestarmos atenção nos nossos filhos para educá-los, formá-los com essa capacidade de lidar com a adversidade que vem do ambiente institucional, porque inevitavelmente essa criança será um profissional um dia, se Deus quiser. Então, também estimular esta criança a lidar com os nãos, a lidar com a adversidade e até a lidar com essas loucuras que vêm do outro, do chefe, do colega de trabalho, foi muito bem colocado. Então, nós estamos falando aqui de personalidade, gente. Estamos falando de personalidade. Podemos até falar um pouco mais sobre isso, porque somos todos pessoas humanas, graças a Deus, mas temos nossa singularidade, né? Uns mais extrovertidos, outros mais introspectos, né? E não necessariamente, né, se vai encontrar esse outro igual. Eu diria até, Sônia, que encontrar o igual talvez não seja tão enriquecedor como encontrar essa diversidade, nessa multiplicidade de personalidades. Sim, é verdade. E é justamente nessa diversidade que a gente cresce, porque você tem que lidar com o diferente, você tem que lidar com algo que não está no seu dia a dia. Sim. E isso te provoca a buscar a adaptação, Sim. buscar essa possibilidade de conviver, aceitar e assimilar o diferente. E isso nos torna pessoas melhores. Sim, né? com certeza. Lidar com o diferente. Então, Luiz, a produção já disse que nosso programa terminou. Puxa vida! Então, eu quero agradecer a sua participação brilhante. Você, como sempre, que nos enriquece muito. Nossos ouvintes certamente já estarão pedindo para você retornar aqui com outro tema. Lembrando que o Dr. Luiz Paulo também é palestrante institucional, além de psicólogo clínico, como tantos outros aqui do grupo, do time do programa Viver Bem. Peço que você se despeça dizendo uma palavra ou uma reflexão e também dando seus contatos, onde você trabalha. Primeiro eu quero agradecer a direção da Rádio Catedral, a você, Sônia, pela oportunidade de estar aqui, aos nossos ouvintes, pela paciência e principalmente pela grata companhia nessa tarde de domingo. Meu contato, eu atendo presencial e atendo online também, né? Estou presencial aqui no Largo do Machado, também no centro e na Tijuca. Meu contato é DDD 21 96801 5830. E estou lá também, né, frequentando a paróquia de Santo Antônio na Pavuna. Estamos sempre buscando ajudar as pessoas a encontrarem seus propósitos de vida, seja a vida pessoal, seja a vida laboral, seja a vida familiar. A gente está sempre em busca
da nossa felicidade, que é o maior objetivo de estarmos aqui Amém. nesse mundo. E dizer também que agora em abril, esse mês que terminou ontem, foi um mês dedicado ao Abril Verde. E no dia 28 de abril foi comemorado o Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho. Então é um marco importante para a gente importante esse ter registro. registrado. E eu também quero agradecer nesse domingo abençoado, né? Um domingo, Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, que neste domingo cultivemos esse domingo e para todos os domingos, todo sempre, possamos cultivar em nosso coração e em nossos atos também, viu, gente? Sobre a importância de sermos felizes no trabalho e na nossa vida, para viver bem a vida que a gente tem. Que seja um domingo abençoado e até o próximo programa.